Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus e em Sua Mãe Santíssima, o seguimento de Jesus pressupõe duas grandes etapas: saber quem Ele é e saber quem nós somos. O padre de Foucauld, irmãozinho caro de Jesus, na sua regra de vida, escrita inclusive para os padres diocesanos que queiram viver a espiritualidade dele, ele diz aqui, no capítulo 2 da regra de vida, que não basta adorar Jesus na Eucaristia, é preciso encontrá-lo no Santíssimo Sacramento. Veja que coisa profunda, que coisa bonita, significativa, mas questionante. Não basta adorar Jesus na Eucaristia, é preciso encontrá-lo. Então o padre de Foucauld, o irmãozinho caro de Jesus, Charles de Foucauld, ele vai dizer que a paixão, o amor pela adoração ao Santíssimo, só é nutriente da fé quando o adorador, eu e você, o encontramos no Santíssimo Sacramento. Caso contrário, ele mesmo admite aqui na regra, é uma coisa estafante, cansativa, obrigatória, pesante. Porque nós adoramos o que nós imaginamos, mas não o encontramos. Nós adoramos aquilo que a Igreja nos manda adorar, mas não fizemos a experiência deste encontro com Jesus Eucarístico. Para seguir Jesus é preciso saber quem Ele é, sua missão, seu propósito de ter vindo ao mundo, não é? Todo o encargo que o Pai lhe concedeu por meio do Espírito, a função de Jesus na vida do cristão, a sua função em nós após o batismo, as consequências do batismo com relação à pessoa de Jesus. Sabe quando uma pessoa diz que mudou de religião porque não encontrou Cristo? Como é que você encontra Cristo sem procurá-lo? Como é que você encontra Cristo sem ir atrás? Como que eu posso entender o mistério pascal se eu não leio absolutamente nada sobre o mistério pascal? Como agora. Como eu posso entender Advento e Natal sem não me deter? Né? Sem criar em mim uma redoma do saber para descobrir o que é o Natal e o Advento? Como é que eu posso ser um cristão católico se me perguntarem alguma coisa na fé me mataram? Pronto, porque eu não sei dizer nada. Sou católico, meu pai era, minha mãe era, eu nasci no Crato. Eu sou católico porque eu sou do Juazeiro. Eu sou católico porque lá em casa todo mundo é. Eu sou católico porque eu moro na Desembargador do Moreiro, não me custa nada a paróquia de São Vicente, do nosso querido e muito amado Padre Neto. Não, eu sou católico porque eu moro na 13 de Maio, não me custa nada fazer parte, mas todo dia 13 eu estou lá. Eu escuto o Padre Manzotti, sou católico. Eu escuto o Padre Marcelo Rossi, sou católico. Eu tenho todos os livros do padre, diga aí o nome do padre, agora eu me esqueci o nome do padre famoso, não é? Fábio de Mello. E por isso sou católico. Não. Não. A segunda etapa é conhecer a si mesmo. A primeira etapa é conhecer quem Jesus é. A segunda, se conhecer. Se eu não me conheço, eu não posso evitar os meus pecados deliberados. Se eu não me conheço, eu não posso evitar o mal deflagrado, ali na frente, estacionado à minha espera, inspecionando a minha vida. Quando eu me conheço, eu sei que áreas eu devo evitar expor da minha vida ou na vida dos outros. Quando eu me conheço, eu conheço as minhas fraquezas e, sobretudo, aquelas que estão muito pendentes, ou seja, muito naturais, visíveis. Irmãos, existem pecados em nós que é visível, por mais que escondamos, está em público. Porque os nossos comportamentos são cortinas que se abrem e o povo vê o que está lá dentro. Quando eu me conheço, eu sou capaz de entender o tamanho e o aspecto da redenção de Cristo na minha história, porque Ele é meu Salvador, em que Ele é meu Salvador e o que Ele salvou em mim. Existem áreas em nós notabilizadas, não é?
pela redenção de Cristo. Jesus me transformou nisso aqui, olha. Nem que seja um comportamento, uma maneira de pensar e falar. Como nunca hoje, a igreja está precisando da nossa conversão. Papa Bento XVI ontem falou que a igreja está em ruínas, que nós vamos voltar a ser quase que das catacumbas, mas ela não vai acabar porque ela é obra do Espírito Santo. E hoje o Papa falou que o que está regendo a igreja é o poder e o dinheiro, não é? Dos bispos, dos padres. Quem tem valor na igreja? Quem tem dinheiro. Quem tem valor para os padres e bispos? Quem tem dinheiro. Isso foi dito pelo Papa Francisco, que está aí na internet. Se você não tem dinheiro, você não é importante para o seu pároco. Se você não tem dinheiro, você não é importante para o seu bispo. Se você não tem dinheiro, você não é importante para a sua arquidiocese. Você é um nada. Eu me lembro que quando eu fui perseguido, que o meu nome foi parar lá na mesa do bispo, e ele olhou para mim, olhou para a minha documentação, meu nome, e ele disse assim, é um católicozinho qualquer. Deixa para lá, é um católicozinho qualquer. E o senhor arcebispo não imagina que ele me fez o maior elogio que ele pudesse fazer, porque é o que eu quero ser, um católicozinho qualquer. É isso que nós devemos ser. Perdidos no cenário da igreja, escondidos em Cristo, como diz São Paulo, sem a preferência dos grandes, dos sumos sacerdotes, dos saduceus do templo de hoje em dia. O Papa diz que o que vai salvar a igreja são os poucos que vão verdadeiramente ser fiéis até o fim. E o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, disse ontem também, nós estamos voltando à era dos mártires, não mais de derramar o sangue e cortar a cabeça, mas da calúnia dentro da igreja, da fofoca dentro da igreja, da perseguição de cristãos que estão anunciando, do autoritarismo de bispos e cardeais, maltratando e esmagando cristãos, leigos e religiosos fiéis. O Papa Bento XVI diz que os fiéis serão massacrados, como quem pisa resina, não é? Mas isso não deve nos entristecer ou gerar pânico, e sim fortalecer as bases das armaduras para o combate, para não cedermos à mediocridade, para não cedermos à mesmice, para não cedermos a uma fé sem encanto, sem atitude, sem postura. Outro dia me perguntaram, o que é que você faz no eremitério o dia inteiro, sozinho? E eu digo, sozinho não. O que é que você encontra naquelas paredes? Elas falam. O silêncio, ele é uma experiência eloquente de Deus. Eu nunca estou sozinho. Lá no eremitério se reza, se medita, trabalha, descansa, estuda. No eremitério se vive a vida contemplativa, se reza a liturgia das horas, o ofício das leituras, os livros das tradições dos padres do deserto, não é? Então, nós estamos verdadeiramente, todos os eremitas urbanos que moram sozinhos e fizeram de suas casas eremitérios, no céu, na terra, se é possível dizer assim, como Santa Elizabeth da Trindade. Talvez dentro do mosteiro tenha momento de tensão, não é? De desequilíbrio por causa da clausura, de rotina por causa da mesmice de um horário. Mas o eremitério não. O eremitério é uma experiência livre de Deus. O eremitério é uma experiência livre da graça. Saio quando preciso. Volto e encontro meu eremitério nas mesmas condições de vida de oração e contemplação, como especial serviço à igreja. A minha consagração não depende de homens. A minha consagração não depende de canetadas. A minha consagração não depende de tapinha nas costas de eclesiásticos. Eu os respeito por ver neles a autoridade da Santa Igreja, mas só isso.
Então, como eu disse no começo, me baseando aqui na regra de vida de Charles de Foucault, para o seguimento de Jesus são precisas duas cláusulas: conhecê-lo e nos conhecer. E esse binômio perfeito vai gerar a estrada real do serviço a Cristo. Eu só posso seguir Jesus se o conheço, só posso amá-lo se o conheço, só posso me deixar seduzir pelo encanto da sua personalidade se estudá-la, se querer, desejar conhecer Jesus como ele é, porque senão, como diz Charles de Foucault, é um enfado. E o enfado não combina com o fervor natural, não combina com a piedade sólida, não combina com a perseverança diária. Já pensou você se deitar sabendo o que vai fazer exatamente amanhã? Deve ser terrível para quem não tem motivação para isso. Mas para quem coloca motivação, o dia começa e é novo. Então hoje eu queria partilhar com vocês isso. Nós precisamos conhecer Jesus e nos conhecer para dar certo o nosso cristianismo. Nós precisamos conhecer Jesus e nos conhecer para dar certo a nossa vida cristã e católica. Nós precisamos conhecer Jesus e nos conhecer para dar certo a nossa vida consagrada. E eu vou mais além, para dar certo seu casamento, sua vida pessoal, sua vida social, sua vida paroquial. Quando a gente sabe quem Jesus é e quem nós somos, nós não temos tempo para fofoca, baixaria, diz que me disse. Porque nós vemos essas pessoas tão inferiores que a gente pergunta ao contrário, o que estão fazendo na igreja do Senhor? O que estão fazendo no rebanho de Cristo? São cabritos, não são ovelhas, né? E as autoridades são lobos em pele de cordeiro. A seu tempo atacará as ovelhas. São maus pastores. Não é? Como é que a irmã Miriam nos ajudava a cantar? Maus pastores num dia de sombra, não cuidaram, rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Nós devemos ter respeito pelo nosso irmão católico, respeito pela essência batismal da sua vida. Quando não tem esse respeito, nós somos bagunceiros dentro da igreja, a igreja está cheia dessa gente, né? Eu conheço pessoas que não estão mais voltando para as paróquias, não é por causa do lockdown, não é por causa de pegar o Covid-19, não. É que não suportam a traquinagem de quem está lá dentro, pintando o 7, o 14 e o 21 em nome de Deus. Aqui, vem conversar comigo no eremitério. Eu não volto mais para a minha paróquia, porque lá está Sodoma e Gomorra, Babilônia. É triste, né? E elas estão certas. Claro, não são todas, mas a minoria fica desaparecida diante da avalanche de paróquias onde pessoas perversas e cruéis estão com cargos importantes para oprimir, diminuir e perseguir os outros. Que Deus nos abençoe. Nunca tenhamos medo da verdade. E nunca tenhamos medo de quem quer usar cargos eclesiásticos para nos afrontar e humilhar. Para isso existe a imprensa e a polícia. Deus abençoe, irmãos. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.